Essa é uma das batalhas mais icônicas, dramáticas, estratégicas e com um final sangrento de todo o universo de Hunter x Hunter e, quiçá, de mangás. A tão aguardada batalha entre Hisoka e Cruolo Lúcifer. A batalha que acontece logo após o que foi adaptado em anime de Hunter x Hunter. A batalha que, para quem leu e acompanhou no mangá, marcou para sempre. Não apenas uma troca de socos aqui e ali, poderes de um lado e de outro, sim uma batalha um contra um, mas também nem tanto assim. Por ser complexa, é claro, eu vou tentar simplificar um pouco como tudo aconteceu. Mais do que isso, eu queria mostrar as diferenças entre esses dois combatentes. Hisoka, mais impulsivo, passional, acreditando na sua força e no seu prazer de ver o seu adversário, observar todas suas estratégias ruindo enquanto ele ascende e vence, contra Cruolo, aquele que não tem nenhum problema em jogar cheio de estratégias pré-montadas, talvez mais distante do seu adversário, enquanto, de acordo com o seu planejamento, ele pode obliterá-lo. Quem é mais forte entre os dois? Quem mereceu a vitória e, no fim, quem morreu? Bora pro comentário de mais uma luta icônica do universo de animes e mangás. Se inscreva no canal para acompanhar mais conteúdos como esse. E se quiser apoiar o meu trabalho, não esqueça que aqui embaixo tem um botão Seja Membro. Muito obrigada a todos vocês que clicam nesse botão, participam das lives, conversas exclusivas junto comigo no nosso canal do Discord, do Clube de Leitura. E apoiando aqui pelo Seja Membro, pelo Catarse ou com envios de valeu pelo YouTube. Vocês possibilitam que o meu trabalho possa continuar cada dia mais, e especialmente nessa fase, tá sendo muito importante pra mim. Então, previamente, o meu muito obrigada. Pra você que curte se vestir com estampas inspiradas nos universos de animes e mangás, temos estampas inclusive inspiradas em Hunter x Hunter em loja.com.br/Gabi-Xavier, com várias condições especiais de pagamentos e promoções, estampas que você só encontra por lá. Tenho certeza que você não vai se arrepender e ainda vai se vestir super bem. O palco para esse desafio entre dois gigantes foi escolhido por Cruolo. A Torre Celestial, com um público lotando a arena, diversos espectadores ao redor, espectadores esses que seriam fundamentais para o plano do líder da trupe fantasma. Cruolo só aceitou essa batalha no momento em que ele usou a sua Skill Hunter para colecionar as habilidades de Nen específicas para que ele montasse a estratégia perfeita para derrotar exatamente esse adversário tão perigoso e imprevisível que é o Hisoka. Com seu livro de coleção de habilidades de diversos usuários de Nen distintos, Cruolo parece já sair na frente, porém, ele precisava driblar uma vulnerabilidade dessa sua própria habilidade do Skill Hunter, porque enquanto ele estava utilizando qualquer uma dessas habilidades que ele tomou, ele precisava necessariamente ficar com o livro aberto na página específica, enquanto uma de suas mãos estava inutilizada segurando este livro aberto. Porém, ele demonstra nessa luta e verbaliza suas habilidades, inclusive, com uma nova diferença. Um marcador que lhe permitia fechar o livro colocando este numa página específica que, ainda que fechada desde que marcada, permitia que ele aproveitasse daquela habilidade, por exemplo, tendo as mãos livres ou marcando uma habilidade específica com o marcador e abrindo em outra página para utilizar duas simultaneamente. Eu poderia tentar minuciosamente explicar as habilidades e estratégia de luta do Cruolo nesse vídeo, mas eu acredito que isso tenha aos montes, em detalhes, por toda essa internet. O mais interessante de analisarmos nas linhas gerais do que aconteceu, no psicológico desse lutador, é que ele traçou suas habilidades e estratégias e verbalizou para o seu adversário. Surgiram aos montes teorias de que quanto mais ele verbalizasse, mais suas habilidades se fortificavam, coisas que já vimos e continuamos assistindo em vários animes diferentes, mas se observarmos o seu adversário Hisoka, talvez verbalizar suas novas forças e exatamente ou aparentemente como seria a sua estratégia em luta, trazia uma vulnerabilidade para o seu adversário, se aproveitando dessa sua suposta força na passionalidade e impulso para fazer com que Hisoka,
com todo este sentimento de urgência de vencer, acreditasse ter recebido todas as informações necessárias, um plano aparentemente perfeito, e não montasse no seu contra-ataque o necessário para o verdadeiro planejamento de Cruolo Lúcifer. Foi nas minúcias, nas variações não explicitadas, nos detalhes omitidos pelo líder da trupe fantasma que Cruolo Lúcifer acabou saindo na frente sem que Hisoka percebesse. E Hisoka, como ele chegou nessa batalha? Com sangue nos olhos, com aquela empolgação física, inclusive, que ele sente frente a um adversário muito forte. Mais do que apenas vencer e humilhar o adversário, que, claro, é extremamente importante para Hisoka, ele se diverte no processo da batalha. Mesmo quando ele é atingido, se ele é golpeado por algo extremamente forte, que prazer estar lutando contra essa pessoa, contra este que logo mais ele vai acabar. Hisoka, que tem a tão conhecida habilidade de Bandigan, que, como todos sabem, tem as propriedades de borracha e goma. Algo tão simples que talvez na mão de outro usuário de Nen não fosse grande coisa, mas na mão de alguém como Hisoka se transforma numa arma extremamente potente. E isso, de novo, por causa do seu lado, difícil de ler. Como você consegue prever uma cabeça de alguém como Hisoka que parece não planejar cada um dos seus passos, ou se faz isso, elabora tudo de uma maneira tão rápida e impulsiva que é quase impossível acompanhar. Hisoka, que se deixa ficar vulnerável até certo ponto para tentar ler seus adversários e criar a estratégia impulsiva que seja de contra-golpeá-los, pareceu ao longo de todo esse processo contra Cruolo Lúcifer aproveitar a batalha, aproveitar até os momentos em que ele estava por baixo, porque ele sempre manteve a convicção de que ele conseguiria vencer. Acreditando ele que tinha todas as informações, como ele não faria, depois de tanto tempo lutando, planejando e ajudando o líder da trupe para que ele conseguisse batalhar exatamente ali. Mas Cruolo não tinha escolhido as habilidades que ele parcialmente contou para Hisoka à toa. Ele escolheu exatamente o que era necessário contra aquele adversário no cenário em que ele tinha escolhido. E falando das habilidades que Cruolo Lúcifer utilizou, assim como ele as apresentou para o Hisoka, ele utilizou primeiro Black Voice, que é uma habilidade que ele pegou do próprio Shaunark, que com 2 antenas em até 2 pessoas ele consegue controlar, manipular completamente outros seres humanos. Habilidade essa que ele conseguiria executar com o livro fechado, utilizando exatamente o Double Face, ou o novo marcador que ele conseguiu. Mas então como ele se utilizaria da plateia se ele não tinha qualquer habilidade para controlar outros seres humanos? Então, ele tinha uma outra habilidade chamada Carimbo de Ordem, em que ele controlava marionetes, portanto, seres sem vida, sem ordens complexas, inclusive. E como criar essas marionetes? Ora, utilizando a habilidade de outro membro da trupe fantasma do Cortopi, a Galeria Falsa, que copia coisas. A mão esquerda divina, a mão direita demoníaca, precisa de ambas as mãos para fazer qualquer cópia. Mas se ele copia um cadáver, por exemplo, como o do juiz que ele recentemente controlou na luta, este cadáver viraria uma marionete, e uma marionete, o Carimbo de Ordem consegue controlar. Em tese, portanto, indo para a plateia, colocando um marcador no livro na Galeria Falsa, ele pode sair utilizando as 2 mãos para copiar várias das pessoas, criando marionetes, que aí sim, utilizando o Carimbo de Ordem, ele poderia transformar em marionetes controláveis. Mas isso tudo exigiria um fecha-livro, abre-livro, usa-mão, usa as 2, que como que ele conseguiria tendo um adversário sanguinário como Hisoka atrás dele? Então, primeiro que ele utilizou outras habilidades para fazer com que Hisoka tentasse manter uma distância segura. Além dele ter 2 antenas em que ele poderia controlar pessoas, uma segunda sempre esteve ali na sua mão para potencialmente controlar Hisoka. Então se aproximar demais de Cruolo já era perigoso por si só. Segundo, ele tinha uma outra habilidade com o uso de 2 mãos, chamada Sol e Lua, que ele pegou de um ancião da cidade Meteoro, em que com uma mão ele colocaria o símbolo positivo Sol, com a outra o símbolo negativo Lua, e se ambos os símbolos se encostassem, bum, uma explosão aconteceria. Ainda assim, como ele conseguiria colocar esses símbolos em pessoas o suficiente, ou marionetes o suficiente, enquanto Hisoka estivesse atrás dele, porque com Bandigan ele não precisa exatamente encostar no Lúcifer para conseguir fazer algum dano. Então, aí vem as mãos convertidas. Com a mão direita, ele consegue fazer com que alguém assuma a sua própria aparência. Com a mão esquerda, ele conseguiria pegar a aparência de outra pessoa. E é assim que ele
Utilizando primeiro a Black Voice com o juiz e uma ameaça de controlar com a segunda antena o Hisoka, Chrollo consegue se disfarçar no meio da plateia e botar o seu plano em ação numa velocidade tão alta que não importava o quanto ele tivesse explicado de cada uma das habilidades que ele de fato utilizou na luta para Hisoka. O tempo todo, Hisoka acabou sendo mais uma figura defensiva, ainda que em muitos momentos na ofensiva contra vários desses fantoches, do que realmente alguém com capacidade, tempo e possibilidade de planejar um plano que colocasse Chrollo Lucifer contra a parede. Isso nunca aconteceu em toda essa luta na arena. Hisoka sempre esteve perdendo, do início ao fim, mas ele só percebe no fim. A luta se transforma num caos. De repente, Hisoka sai correndo atrás da plateia tentando identificar onde está o líder da trupe fantasma, achando que o encontrou diversas vezes, enquanto vários desses fantoches, marionetes, pessoas da plateia vão pra cima dele, controladas com um carimbo de ordem. E Hisoka, claro, assim como Chrollo Lucifer não tem problema em utilizar pessoas para o seu próprio plano estratégico, o mágico também não tem qualquer escrúpulo para destroçar qualquer um, seja uma cópia marionete ou uma pessoa real. Se ele precisar utilizar uma cabeça de alguém como bola de boliche para explodir pessoas ao seu redor, assim ele faz. O tempo todo, Hisoka acreditava que ele entendia as estratégias de Chrollo Lucifer porque ele tinha a ausência de uma informação crucial. Apesar dele saber que a pessoa que tinha o Sol e Lua, o ancião da cidade Meteoro, estava envolvido em uma exceção interessante que era o Nen pós-morte, ou seja, esse cara faleceu e ainda assim a habilidade permaneceu após a sua morte pela extrema vontade dele de continuar protegendo as pessoas da cidade Meteoro. Por isso, Sol e Lua continuava disponível no livro de Chrollo Lucifer. Apesar disso, ele não percebeu ou não sabia que essas duas marcações, por causa da permanência do Nen pós-morte, que muitas vezes fica até mais forte, possibilitou que a partir do momento em que essas marcas fossem feitas, Sol e Lua, em qualquer corpo ou objeto, qualquer condição anterior permaneceria. Por isso, Chrollo Lucifer poderia retirar o marcador, por exemplo, da página do carimbo de ordem, e ainda assim, aquelas marionetes continuariam marcadas com o símbolo dessa habilidade, porque elas também estariam já marcadas com o Sol. A cabeça deste grande líder é tão rápida e complexa que, sinceramente, para mim, toda vez que eu releio essa luta, eu vou entendendo novamente como o passo a passo das coisas aconteceu. Em um grande resumo, o que aconteceu foi: Chrollo Lucifer ativou a galeria falsa, colocou o marcador nessa habilidade e fechou o livro. Com duas mãos disponíveis, ele pôde utilizar ambas para produzir cópias em massa, ativou o Sol e Lua, utilizando ainda ambas as mãos, colocou também o selo Sol positivo em todas as suas cópias, liberou as duas habilidades porque não precisava mais marcá-las, uma vez que o carimbo do Sol já estava mantendo tudo permanentemente, e ordenou para que todos destruíssem Hisoka. A partir disso, ele conseguiu muito mais versatilidade para colocar o carimbo da Lua em outras cópias, para utilizar a antena se necessário, para trocar de lugar ou de aparência com pessoas da plateia e até fazer com que uma cópia sua agisse como ele para fazer com que o Hisoka acreditasse por um longo tempo que estava atrás e golpeando Chrollo Lucifer, o que não aconteceu. Por mais frustrante que pareça, depois de tanto aguardarmos uma luta desses dois e vermos Lucifer na frente com tanta distância estratégica, esse foi um momento importante para que Hisoka percebesse que contra Chrollo Lucifer talvez ele precisaria de circunstâncias diferentes e uma preparação melhor. Ainda que a preparação dele talvez fosse força. Mas não menosprezemos Hisoka. Ele sobreviveu nessa luta, acabando com diversas cópias, fugindo de explosões e de diversos perigos por um bom tempo, porque ele é muito bom. Tanto é que, sabendo que ele inegavelmente morreria, ele deixou ser soterrado por todas as cópias explosivas e fez um acordo, uma energia e uma vontade gigantesca com o seu próprio Nen para que essa sua aura remanescente permanecesse no seu pós-morte e com um certo delay e com a sorte do seu corpo, seus órgãos vitais terem ficado minimamente intactos, o seu próprio Nen elástico reativasse, reanimasse seu coração,
seus pulmões e ele voltasse à vida. É exatamente o que acontece. Ele é esmagado, a explosão acaba com seu corpo, ele de fato morre, mas um tempo depois que a própria trupe já tinha garantido que a sua vida tinha partido dessa para outra, o NEM pós-morte reativa o seu corpo, ele volta, e ele volta, pelo que a gente viu, muito mais forte e com uma sede de sangue, de vingança, que ultrapassa até a sua vontade louca atrás de lutas formidáveis. Agora ele quer vingança, e vingança contra toda a trupe fantasma, que já começou a acontecer no mangá. Se Cruolo precisou de muito tempo e planejamento e todas as estratégias minimamente traçadas para conseguir derrotar Hisoka numa arena, num cenário propício para isso, será que agora com o Hisoka atrás deles, com muita vontade de eliminá-los, Cruolo teria habilidade, força e estratégia suficiente para vencê-lo, considerando um Hisoka com muito mais raiva e com um NEM pós-morte mais fortalecido? Com alguns outros acontecimentos que já rolaram no mangá, deixo essa questão no ar, depois de comentar uma das mais formidáveis lutas de todo o universo de mangás, na minha opinião, e provavelmente a mais complexa do universo de Hunter x Hunter até agora. Muito obrigada a você que ficou até este final, não esqueça de comentar o que você achou dessa luta e o que você espera do futuro de Hunter x Hunter e desse enfrentamento que ainda vai acontecer outras vezes e outra vez com certeza de maneira mais definitiva entre Hisoka e Cruolo. No futuro, qual dos dois vai se eliminar? De certa maneira, tá 1-0 para Cruolo contra Hisoka. Espero vocês em todos os próximos vídeos. Tchau, tchau!